Vamos lá, seguindo em frente, a gente está no Daf Yud Amud Bet, na terceira linha. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda, en mekitzim beulata of. Fala Rav Nachman bar Rav Chizda, que quando o Mizbeach não está funcionando, a gente viu no passado algo chamado Keitza Mizbeach. Quando o Mizbeach não está funcionando, não tem nenhum nem korban sendo feito, não tem nenhum korban tzibur sendo feito, indo korban. Nesse momento, o Mizbeach é um korban doado, com dinheiro do Tzibur para fazer para o Mizbeach estar funcionando durante o dia. Amarava a burra falava isso aqui é invenção. De onde você tirou isso? De onde você tirou? Desculpa, faltou completar o que ele falou. Ele falou que não pode se usar frango. O korban que trazia quando o Mizbeach não estava funcionando, o korban olá, que era queimado no Mizbeach, e fala Rav Nachman bar Rav Chizda que não podia ser de frango, tinha que ser de gado, e não é frango. Amarava burra, fala isso é invenção, quem falou que não pode frango, de onde você tirou isso? Amarei Rav Nachman bar Rav Chizda, falou Rav Nachman bar Rav Chizda para Rava, mas burra, tá, quem falou que eu estou inventando? Ana Mrita Nihale, Mishmei de Rav Simi, Nenarda Mrita Nihale. Falou Rav Nachman bar Yitzchak, eu falei isso não à toa, eu não falei isso do nada, eu falei isso em nome de Rav Simi de Neardia. De Amar Rav Simi de Neardia, Motarot, Lindvat Tzibur Aslei. Rav Simi de Neardia falou que Motarot, que sobrou dos korbanot do ano passado, que não dá para fazer deles korban tamid mais, porque terminou o ano, eles vão para Keita Mizbeach, e Keita Mizbeach é chamado de Nedavat Tzibur. É uma Nedavá, é um presente, um presente, uma doação, algo voluntário que vem do Tzibur, vem do Olatel Betzibur, e a gente não encontra o conceito de Olatel no Tzibur. O Tzibur, sempre que traz de gado, nunca feito de. Então, Keita Mizbeach, que é um Korban Tzibur, certo? Que o Tzibur inteiro está mantendo o Mizbeach funcionando, não pode ser feito de off. Já que o Keita Mizbeach é um tipo de Korban Tzibur, todo Korban Tzibur não pode ser feito de off. Korban Tzibur são feitos de gado. Shmuel Savalá de Rabi Yochanan. Shmuel também concorda com o Rabi Yochanan. Falou, a gente volta para trás o que foi dito em nome de Rabi Yochanan. Rabi Yochanan falou que Korban Tamid que sobrou de um ano para o outro, eu não posso usar no novo ano, o novo ano tem que ser comprado no Korban Tamid novo, com o dinheiro da doação do novo ano. Rabi Yochanan falou que o que sobrou é feito dele o Korban Tzibur, ele vai para Keitza Mizbeach, ele vai para quando o Mizbeach tiver livre, não tiver nada sendo feito nele. Fala que Shmuel também concorda com Rabi Yochanan. Dama Raviu Damar Shmuel, assim falou Raviu Damar Shmuel, Korbanot Tzibur que sobraram de um ano para o outro e fizeram nele shritá sem dar uma definição específica para eles, Sachin Moshchatav Lemashem, eles viram o que eles eram para ser. Então, se foi feito um Korban Tzibur sem muita kavaná, o Kohen que estava fazendo o Korban Tzibur, ele não teve a kavaná do que é isso exatamente, foi feito dele um Korban meio que à toa, digamos assim. É, tá bom, algo parecido, quer dizer, o Cohen fez correto, mas não se sabe exatamente para que era, a faca, a shritá dele puxa para o que ele é. Então, o korbanot é olá, se alguém vai fazer um korban olá, esse keita mizbech, os korbanot que eram feitos no mizbech, quando o mizbech não estava funcionando, a faca, a própria shritá leva ele para korban olá. Então, o korban tamid que era feito durante o ano se fazia korban tamid, manhã e tarde. Korban Tamid era um Korban Olá, Olata Tamid, que é um Korban que ele é praticamente todo queimado, fora o couro. Então, quando sobrou de um ano para o outro, o que vai ser dos animais que foram separados para ser Korban Tamid e não foram usados, porque terminou o ano e não precisou usar eles? Eles vão para o que eles eram para tecidos Korban Olá, eles continuam sendo Korban Olá. Só que agora de Keitza Mizbech e não de Tamid, porque o Korban Tamid, a partir de agora, vai ter que ser feito da nova Trumá. Mas eles continuam com a mesma função de Korban lá. Tá na Garra, tem uma breita que a gente vê isso também, que eu quero para ter sido um tipo de Korban. Se por algum motivo ele não pode ser esse tipo específico de Korban, a gente puxa ele para continuar com esse conceito, pelo menos, esse mesmo tipo de Korban em outro lugar. Igual aqui. O animal foi comprado para ser Olat Tamid, um Korban Tamid que é feito de manhã e de tarde, que é um Korban Olá. Terminou o ano, não deu para fazer dele Korban Tamid, ele vira outro tipo de Olá, o Olá do Keitza Mizbeach, certo? Os animais, os Korbanot, eles
Mesmo que eles tenham que, às vezes, mudar de configuração, mudar de nome, a gente mantém eles no mesmo estilo, no mesmo grupinho. Então, era Korbanolá, continua Korbanolá. Era Korbanolá de Korban Tamid, agora vira Korbanolá de Keitza Mizbeach. Ele continua na mesma função, onde a gente vê que um Korban pode mudar de um nome para o outro, se ele ainda está dentro do mesmo tipo. Está escrito lá o seguinte: o modelo Rabi Shimon concorda, Beiseir, o Korban Seir, Shein Lo Karev Beregel, todo o Regel, todos os Hagim tinham um Korban Seir a ser feito, certo? Fazer um Korban, um dos Korbanot que tinham era um Seir. Então fala Rabi Shimon, olha, eu concordo que se não fizeram Korban Seir no Regel, por exemplo, o Seir que tinham separado sumiu, perdeu, trouxeram outro lugar, esse ficou sobrando. Então se ele não foi feito no próprio Regel que ele foi separado para isso, e Karev Berosh Chodesh, fazem ele no Rosh Chodesh, que também tem um Corban levemente diferente. Ainda assim são parecidos, eles vêm pelo mesmo tipo de capará, certo? Como atrás, que eles servem para perdoar pecados ligados a Tumá, a impureza no Beit HaMikdash. Vem lo Kareber Rosh Chodesh, se no Rosh Chodesh também não usaram ele, Kareber Yom Kippurim, usam Yom Kippur. Vem lo Kareber Yom Kippur, Kareber Regel, se não usaram Yom Kippur, usam Sukkot, no Hag. Vem lo Kareber Regel, Kareber Regel, se não usaram nesse Yom Kippur, nesse Regel, usam no outro. Ou seja, nos Hagim, Rosh Chodesh, Yom Kippur, todos eles têm Korban Seir. Se o Korban Seir dessa festa não foi usado no momento correto, no Rosh Chodesh não fizeram em Rosh Chodesh, Yom Kippur não fizeram em Yom Kippur, do Regel não fizeram no Regel, passa para o outro, passa para a próxima festa. Shemit Chilato lo bala lechaper al Mizbeach Hitzon, é um Korban Seir que é feito para ser feito dele Korban no Mizbeach Achitzon, no Mizbeach externo, e ele serve para perdoar coisas ligadas a Tumat, Mikdash e Kodashav. Então, se não usaram em Rosh Chodesh, usa no Hag. Se não usaram no Hag, usa em Kippur. Não usaram em Kippur, usa no outro Hag. Dá para transferir de um para o outro, já que ele está na mesma ideia, no mesmo tipo de Korban. והזדון טומאת מקדש וקודשיו, se lançar בפנים ויום כיפורים מכפרים, se lançar בפנים מכפר, certo? Alguém que ele de propósito, bezador, de propósito, ele entrou impuro no Beit HaMikdash ou comeu um corban impuro, enquanto a pessoa estava impuro, algo do tipo, mesmo se ele fez isso de propósito, o seir que era feito em Yom Kippur na parte interna do Beit HaMikdash, dentro do Eichad, no Kodesh Kodashim, ele perdoa o pecado que foi feito de propósito. Então, mesmo que a pessoa pecou de propósito, ligado a tomar Mikdash Kodashav, o seir feito dentro do Kodesh HaKodashim, no Yom Kippur, perdoa. Minar, onde a gente sabe isso? Está escrito no Pasuk, parece na Braita o seguinte: Vechipera Kodesh mitumot bnei Israel, umipisheiem lekol chatatam. Está escrito no Pasuk, certo? Que esse corban que era feito dentro em Yom Kippur, dentro do Echad, dentro do Kodesh Kodashim, ele vem perdoar todos os tipos de tumulto de Bnei Israel, o mipisheem lekol chatatam. O que é peshaim vechatatam? Peshaim elomeradim, peshaim, a linguagem pesha, é uma linguagem de meredo, de alguém que se rebelou, ou seja, ele fez um pecado de propósito. Vecheno omer melech Moav pashabi, veomer astiv shalivnat beetai, certo? Psukim, onde a gente vê que a palavra pesha representa uma meridá, alguém que se rebela. E Hatat é sem querer. Então o Passuco vem dizer que o Corban feito dentro do Kodesh HaKodashim, ele vem perdoar pecados ligados a Tumá do Beit HaMikdash, Bnei Israel que entraram em Tumá no Beit HaMikdash, o Mipishem lekol chatatam, tanto Pshaim quanto Chataim, tanto Pshaim que são de propósito, quanto Chataim que são sem querer, esse Corban ele perdoa. Então a gente vê que ele perdoa pecados que são mesmo feitos bezadon, de propósito. Vamos só voltar na Mishnah rapidinho. A gente vai ter que voltar alguns da PIM, então vamos fazer o seguinte: eu vou trazer aqui a Mishnah separado, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Desculpa, abrindo aqui a Mishnah. Cadê? Não, desculpa. É, Peraí, cara.
Aqui, certo? A gente está falando sobre os korbanot, como que o Seir de Rosh Chodesh, o que ele perdoa, cada um dos korbanot, o que ele perdoa. E apareceu no seguinte, que o Seir que era feito dentro do Kodesh HaKodashim, em Yom Kippur, ele vem perdoar as Adon Tumad Midash HaKodashah, o Seir não sabe Yom Kippur e Mechaprim, certo? Então, ser de Yom Kippur, que era feito dentro do Kodesh HaKodashim, ele perdoa, tomar no gasto do Kodashah, mesmo que foi de propósito, Velshar Averot Batorá, e sobre todas as outras Averot da Torá, onde está o perdão? Quando tem Yom Kippur, qual Korban perdoa todas as outras Averot da Torá? Que outras Averot? Akalot Vechamurot, as Averot leves e graves, as Donot Vashgagot, as de propósito e sem querer, Odá Averot, que ele sabia que ele fez errado e não sabia que ele fez errado, a Sevelot, proibições que são mitzvot que deixou de cumprir uma mitzvah ser velota ser transgressões, kritot, mitot, beidin, ou averot mais graves, certo? A seilota ser são mitzvot mais leves. Kritot e mitot beidin são mitzvot mais graves. Quem perdoa tudo isso? Seir amishtalech mechaper. O seir amishtalech, aquele seir que ele é jogado longe, que ele é jogado da montanha, que é o que vai fora do Beit HaMikdash, ele perdoa sobre todos esses pecados, certo? Assim aparece na Mishnah. Pergunta o seguinte, aí no Kalot, aí no Sevelot, Hamurot, aí no Kritot, Metad Beidim. Pergunta o seguinte, olha, essa Mishnah está repetitiva. A Mishnah falou que o Seir HaMishtalech, ele perdoa pecados leves e graves, Aseilotase, Kritot Mitat Beidim. Fala, olha, pior está repetitivo. Proibições leves são mitzvot que são Aseilotase, e graves Kritot Mitot Beidim. Está repetido, não precisava ter falado duas vezes, você falou duas vezes a mesma coisa. Você falou os pecados leves e os graves, e depois você descreveu quais são os leves, que são os mitzvot Aseilotase, e os graves são aqueles que têm careta e mitat beidin como castigo. Então ficou repetitivo. Você não falou isso como se fosse uma descrição, você falou isso como se fosse algo novo, e a priori não é novo, está dobrado. Vou perder aqui de novo. E também, pergunta na continuação, está escrito Odá, Hainu Mezid, Odá, Hainu Shogeg. E depois tem escrito também as Donot Veshgagot, pecados que são propositais e sem querer. Odá, Velodá, que ele sabia que ele não sabia. A priori, quando ele sabe, é de propósito. Quando ele não sabe, é sem querer, também está repetido. A maravilha fala o seguinte, a Rikemara, a Mishnah quer dizer o seguinte, Al-Shara Verotibatorá, quando é Zadon de tomar Mikdash Vekodashav, ou ser feito dentro do Kodesh Kodashim, perdoa. Sobre as outras averot da Torá, ben kalot, ben hamurot, ben sam beshogeg, ben sam bemezid, as outras averot da Torá, tanto faz se elas são leves ou graves, sem querer ou de propósito, ou tanto se aquelas que ele fez sem querer, bem nodá fecan, men nodá fecan, quando está escrito odá e lodá, não é que ele sabia e não sabia no sentido de proposital e sem querer, não, as que são feitas sem querer, tanto faz se ele descobriu que ele fez sem querer depois do pecado, tanto faz se ele nem descobriu que ele fez essa proibição, certo? Então, odá e lodá é uma ramificação de shgagot, não é repetitivo, não é de propósito sem querer, sabendo e não sabendo, porque sabendo e não sabendo seria de propósito sem querer. E sim, a leitura é de propósito e sem querer que ele descobriu que ele transgrediu, e sem querer que ele nem ficou sabendo que ele transgrediu, tudo isso seria Mishtalech Mechaper. E aí quando está escrito Aseilotase, Kritot Mitat Beidin, isso realmente é uma descrição de Kalot e Hamurot. Vê-lo é Kalot, quais são as averot Kalot que o Seir feito, Seir Amishtalech perdoa? A Sevelotase, vê-lo em Hamurot, e quais são as Hamurot, as graves, que todo mitat beidin. Todas essas averot, o Seir feito fora do Beit HaMikdash, o Seir Amishtalech, ele mechaper. Pergunta Gemara, Yasei Hidamei, essas mitzvot aseh, por exemplo, a gente falou que se a pessoa transgrediu uma mitzvot aseh, ou seja, ele deixou de cumprir uma mitzvot aseh, não colocou tefilim algum dia, então, está escrito na Mishnah a priori que Seir Amishtalech Mechaper. Seir Amishtalech é o Seir que é levado embora do Beit HaMikdash, certo? Yom Kippur tem toda aquela história que escolhem dois Seirim, um Seir que é Lazazel, um Seir que é Lashem, o Seir Lazazel é jogado do precipício longe do Beit HaMikdash, ele Mechaper mitzvot aseh. Pergunta, mas essas mitzvot aseh que ele perdoa, como está acertando? E de lava tshuva, se o cara não fez tshuva do que ele fez de errado, Zevach Reshaim, então aí um
um korban feito por alguém irachá, por alguém que não fez tshuva, ele mantém a rebelião dele, é toivá, não é aceito perante a Kadosh Baruch Hu. E de avad tshuva, colheu o nome. E se ele fez tshuva, então a tshuva funciona todo dia, não precisa de Yom Kippur. Então essas mitzvot a ser que Yom Kippur perdoa o pecado, se ele não fez tshuva, Yom Kippur não vai perdoar, porque é um pecado de alguém ir achar que ele mantém a rebelião dele. Se ele fez tshuva, então a tshuva funciona no dia a dia, não precisa de Yom Kippur. Detalhe, como está escrito na Braita, aval mitzvot a ser versar tshuva, lozaz misham, atimochalim lo, alguém que transgrediu uma e fez tshuva, ele Losas Mishal, ele não precisa nem andou, antes dele sair do lugar, ele já é perdoado. Alguém que faz tshuva, o perdão é no lugar, na hora, não precisa esperar um Kippur. A Marabizeira, responde Rabizeira, Beomed Bemirdo, está tratando aqui que não, que ele não fez tshuva, está tratando que é uma mitzvah a ser, que ele não fez tshuva, ele continua rebelde, certo? Ele não pretende cumprir essa mitzvah, ele não pretende colocar tefilin, e mesmo assim Yom Kippur mechaper. Por que Yom Kippur mechaper? Aí está escrito no Pasuk, Zevach Reshaim Toeva, está escrito no Pasuk que alguém que ele era chá, alguém que ele não fez tshuva, ele continua se rebelando perante aquelas ruas, ele faz um korban, não vale nada. Então, por que o Yom Kippur sim perdoa esse cara que ele não fez tshuva? Rebbe, essa braita segue a opinião de Rebbe. Detane Rebbe Omer, al-kol v'tshuva Torah, ben nasat tshuva, ben nasat tshuva, Yom Kippurim mechaper. Rebbe diz que Yom Kippur ele perdoa todos os pecados da Torá, independente se a pessoa fez tshuva ou não. Mesmo se ele não fez tshuva, Kippur, a Kedushá de Yom Kippur é tão grande que ele perdoa mesmo quando a pessoa não fez tshuva. Por isso, essa Mishnah, essa Braita que disse que se o cara transgrediu uma mitzvah ser, não colocou tefilin, mesmo que ele continua negando, mesmo que ele continua rebelde, Yom Kippur perdoa o pecado dele. Rutz, fora 3 casos que Yom Kippur não perdoa se a pessoa não fez tshuva, Miporek Ol, alguém que ele kofer baikar, Porek Ol é o que tirou do pescoço toda a obrigação dele com a Torá, quer dizer, ele abandonou completamente a Torá, Kadosh Baruch Hu, não é uma mitzvah outra, ele ignora tudo, o Megale Panim Batorá, Megale Panim Batorá é alguém que ele despreza a Torá, ele faz piada dos psukim, faz piada das rashot de Chachamim, ele despreza, desvaloriza a Torá. O Mefer Brit Babassar é alguém que não fez Brit Milá. Essas 3 coisas, Sheima Satshuva Yom Kippurim Mechaper, vem lá, vem Yom Kippurim Mechaper. Esses 3 pecados são pecados graves, certo? Alguém que abandonou a Torá inteira e depois fez tshuva. Alguém que desprezou, fez piada dos Chachamim e das Rashot da Gemara e dos Psukim e depois fez tshuva. Alguém que não fez Brit Milá e fez tshuva, essa pessoa, quando ele faz tshuva não é suficiente para consertar o pecado até que vem Yom Kippur. Aí Yom Kippur mechaper, mas Yom Kippur só mechaper se a pessoa fez tshuva. E se ele não fez tshuva, Yom Kippur não perdoa. Certo? As 3 específicas. Todas as outras averot, de acordo com o Rebbe, Yom Kippur perdoa independente do que o cara fez. Fez tshuva ou não faz diferença, Yom Kippur perdoa. Essas averot específicas, se o cara fez tshuva sim, se não, não. Mas tá, mas do Rebbe, qual o motivo de Rebbe? De onde Rebbe tirou que Yom Kippur perdoa de qualquer jeito, fora essas 3? Tá acontecendo, passou com o seguinte, que Dvar Hashem Bizá, a pessoa ele desprezou Dvar Hashem, Zé Porekol Megale Panim Batorá. Vet mitzvot efer, Zé Mefer Brit Babassar. Está escrito no Pasuk, certo? O Rebbe assim ele tira do Pasuk, que é alguém que desprezou a Kadosh Baruch Hu, ou seja, ele abandonou a Torá inteira. Ele ri, ele faz piada da Torá. E alguém que ele é mitzvot efer, ele desfez as mitzvot de Kadosh Baruch Hu, e aqui a mitzvah, especificamente a mitzvah do Brit Milá, e karet tikaret. Está escrito no Pasuk que karet tikaret, uma linguagem dobrada, e karet lifnei Yom Kippurim, tikaret lehar Yom Kippurim. Essa pessoa tem o castigo de caret tanto antes quanto depois de Yom Kippur, ou seja, a gente vê que Yom Kippur não perdoa o pecado dessa pessoa. Obviamente, se ele não fez tshuva, como vai aparecer na continuação. E a rola fila essa tshuva, será que mesmo que o cara fez tshuva, Yom Kippur não perdoa? Então, Lomar, avonaba. Lomar, enquanto a pessoa ainda mantém o pecado, enquanto ele ainda mantém a crença, e ele não quer cumprir, ele não quer acreditar na Torá, ele continua desprezando, ele não fez o Brit Milá, aí é um Kippur não mechaper. Mas se a pessoa fez tshuva dessas coisas, é um Kippur mechaper. E entende Rebbe daqui,
a gente vê que somente nessas três coisas a Torá condicionou o perdão de Yom Kippur com a Teshuvah. Nessas três coisas, o cara que porém kol megale panim a Torá e não faz Brit Milá, essas três coisas, o Yom Kippur só funciona se ele fez Teshuvah, senão não funciona. Mas a gente pode concluir daqui que outras averot da Torá, qualquer outro tipo de averot, alguém que não pôs Tefilin, por exemplo, mesmo que ele não fez Teshuvah, Yom Kippur perdoa. Esses três precisam de Teshuvah para o Yom Kippur funcionar, outros não. Certo? Essa é a opinião de Rebbe. Agora, a opinião de Rabanan é que não. A opinião de Rabanan é que sempre precisa de tchuvá. Se a pessoa não faz tchuvá, Yom Kippur não perdoa. Rabanan, como ele explica esse passuk, a priori Rebbe explicou nesse passuk que caret e ticaret, que essas três coisas têm castigo tanto antes quanto depois de Yom Kippur se não fez tchuvá. Certo? Parece que outros pecados, mesmo que não fez tchuvá, Yom Kippur perdoa. Rabanan começou a explicar esses três psukim. Falou Rabanan, Nikaret ba'olam hazeh, Tikaret ba'olam haba. Fala Rabanan, esses três psukim especificamente, se a pessoa não fez tchuvá, ele é castigado tanto no olam hazeh quanto no olam haba. Avoná baixa e masatchuvá vamet mitam emareket. E mesmo assim, esses três tipos de pecados, alguém que abandonou a Torá inteira e depois fez chuvá, ou ele desprezou a Torá, riu da Torá e depois fez chuvá, ele não fez Brit Milá e depois fez chuvá e fez chuvá, esses três pecados especificamente, o perdão não acontece através da chuvá, o perdão acontece somente através da morte, no falecimento da pessoa. Quando a pessoa morre, a morte perdoa os pecados dele. O sofrimento que a pessoa passa durante o falecimento, isso daqui perdoa os pecados dele. Outras averot da Torá, mesmo que ele não fez tchuvá, a morte, a dor do sofrimento, do momento da morte, perdoa os pecados, certo? Depois que a pessoa falece, ele passa por todo um processo lá da saída da Neshama, que a gente chama de Geinom também, etc. Tudo isso perdoa os pecados da pessoa, certo? Esse sofrimento que tem durante o falecimento, isso perdoa os pecados da pessoa. Essas três averotas especificamente, se a pessoa não fez tchuvá, a mitá, por si só, o sofrimento da morte não é suficiente para perdoar, tem que ter feito tchuvá. Mas com relação a Yom Kippur, não. Com relação a Yom Kippur só perdoa pecado sobre o qual a pessoa fez tchuvá. O Mimatzim, quando ela querer, pergunta será que dá para explicar essa braita? A gente viu a braita anterior, que a braita é como o Rebbe, certo? Só voltando aqui na braita rapidinho. Braita não, desculpa, a Mishnah. A braita Mishnah. A Mishnah, sim? A gente explicou a nossa Mishnah que é como o Rebbe, que a Mishnah que falou que mitzvot se a pessoa tem perdão mesmo que ele não fez tchuvá, é de acordo com o Rebbe, que fala que Yom Kippur perdoa mesmo que a pessoa não fez tchuvá nenhuma. Pergunta a Gemara, subindo um pouquinho, o Mimatzim, Rebbe, será que deve explicar a nossa Mishnah como Rebbe? Vamos descer para Rabiuda, a priori, se a ceifa da nossa Mishnah, a continuação da Mishnah, ela segue a opinião de Rabiuda, então a Reisha também é Rabiuda, certo? Está escrito na próxima Mishnah, a ceifa é a continuação da Mishnah, vamos ler aqui na Gemara. Decatan e Seva Tecido Mishnah, Echad Israel, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuach. Se aparece na Mishnah, Echad Israelim, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuach, todos esses têm o perdão através do Seir Amishtaler. Man Itlei Aisvará. Quem souber isso, quem souber que mesmo os Kohanim, o perdão deles vem não do Korban que o Kohen Gadol faz para ele, para a família dele, e sim do Seir HaMishtalech, quem souber que o perdão dos Kohanim é através do Seir HaMishtalech, Rabiuda, é a opinião de Rabiuda, Michal de Reisha, Rabiuda. Então a Reisha, então a primeira parte da Mishnah, certo, que falou que mitzvot a se tem perdão através de Seir HaMishtalech, é Rabiuda. A gente quis dizer que é Rebbe. E por que mitzvot você tem perdão através de Yom Kippur? Porque se o cara fez tchuvá, ele tem perdão da própria tchuvá. Se ele não fez tchuvá, Yom Kippur não funciona. A gente falou que essa Mishnah é de acordo com o Rebbe, que Yom Kippur funciona mesmo sem tchuvá. Pergunta, mas espera aí, se a continuação da Mishnah era Biúda, então o começo da Mishnah também era Biúda, e não Rebbe. Como você pode explicar que é Rebbe? A priori da continuação parece que é Rabiuda, que souber que os Kohanim, o perdão dos Kohanim, também é através do Seir HaMishtalech. Responde a Gemara, maravilhoso, Rebbe, Vesavala que Rabiuda. Fala Rabiuda, não, ainda que não, a nossa Mishnah é Rebbe. Tanto a Mishnah anterior quanto essa Mishnah, as duas são Rebbe, e Rebbe concorda com Rabiuda que os Kohanim, o perdão dos Kohanim é através do Seir HaMishtalech.
certo? Rebbe concorda com Rabiuda. Então a nossa Mishnah é toda Rebbe e não Rabiuda. Amarlei Abaye, pergunta Abaye, Dafka que amar, ma Rebbe savala que Rabiuda, vai Rabiuda não savala que Rebbe, ou Dima me de Rebbe savala que Rabiuda, Rabiuda savala que Rebbe. Savala na Mikerebi, Miurcha de Mita Katani, Lemeva Tamid Savala Kerabei. Pergunta mais para Rabi o seguinte: Rabi falou a seguinte linguagem. Rabi falou que a nossa Mishnah é Rebbe e Rebbe concorda com Rabiuda. Ou seja, a nossa Mishnah que falou que Yom Kippur perdoa os pecados da pessoa mesmo sem tchuvá. E a Mishnah que falou que os Kohanim, o perdão dos Kohanim é através do Seir HaMishtalech, é Rebbe que concorda com Rabiuda. Pergunta a Gemara o seguinte, pergunta para Rabi Yosef, quando se diz que Rebbe concorda com Rabiuda, está falando isso bedavka, você quer falar exatamente isso, Rebbe concorda com Rabiuda, mas Rabiuda não concorda com Rebbe, Rabiuda não concorda com Rebbe que Yom Kippur perdoa mesmo sem tchuvá, talvez não. Talvez tanto o Rebbe concorda com o Rabiuda quanto o Rabiuda concorda com o Rebbe. Rebbe concorda com o Rabiuda que o perdão dos Kohanim é também através do Seir HaMishtalech. E Rabiuda concorda com o Rebbe que Yom Kippur perdoa sem tchuvá também. Então a nota Mishnah a gente poderia dizer que a Mishnah inteira é Rebbe ou a Mishnah inteira é Rabiuda. Então se for assim, por que a gente falou que é Rebbe? Talvez Rabi Yosef que falou que Rebbe concorda com o Rabiuda é correto falar que o aluno concorda com o Rabino dele. Certo? Rebbe era aluno de Rabiuda. É correto falar que Rebbe concorda com o Rabiuda, o aluno concorda com o Rebbe. Mais bonito do que falar que Rabiuda concorda com o Rebbe, que o Rabino concorda com o aluno. Mas talvez aí na Hinami, talvez realmente os dois concordam um com o outro, certo? Então a pergunta é se a Mishnah é Rebbe, especificamente Rebbe e não Rabiuda, porque Rabiuda discorda de Rebbe e Yom Kippur não perdoa sem tchuvá. Ou talvez não, talvez a Mishnah também pode ser Rabiuda, pode ser tanto Rebbe quanto Rabiuda. O correto é falar que Rebbe concorda com Rabiuda para ser o aluno seguindo a opinião do Rav. Amarlei respondeu Rabi Yosef, in Dafka Kamina, falava assim, não, eu quis dizer Bedafka, eu quis dizer exatamente o que eu falei, Rebbe Savala que Rabiuda, Rebbe concorda com Rabiuda, que o perdão dos Kohanim é através do Seir HaMishtalech, Rabiuda não savala que Rebbe, mas Rabiuda discorda de Rebbe. Rabiuda diz que Yom Kippur só perdoa se a pessoa fez tchuvá. Detalhe, como está escrito na Braita. Yom Kippurim mechaper al shavim ve'al shinam shavim. Será que Yom Kippur perdoa mesmo tanto quem faz tchuvá quanto quem não faz tchuvá? Bedino, a priori não. Priori, Yom Kippur não perdoa quem não faz chuvá. Igual a gente encontra com relação ao Korban Hatat e Korban Hasham. Korban Hatat e Korban Hasham são korbanot trazidos quando alguém pecou. Eles perdoam o pecado da pessoa. E Yom Kippur também perdoa o pecado da pessoa. Igual Hatat e Hasham só perdoa se o cara fez chuvá. Assim também Yom Kippur, que ele é um korban de perdão. Ele só perdoa se a pessoa fez chuvá. Os korbanot de perdão que a gente conhece são korbanot de Hatat e Hasham. Igual Hatat e Hasham só tem perdão se tem chuvá. Assim também entende Rabiuda e Yom Kippur. Assim aparece na Braita. E a Braita pergunta, talvez não. A gente encontra que Yom Kippur ele é mais forte do que Hatat e Hasham. Hatat e Hasham, a gente quis aprender deles que igual eles só perdoam quando tem tchuvá, assim também Yom Kippur. Mas por outro lado, a gente vê que Yom Kippur perdoa pecados feitos bemezid, de propósito. Yom Kippur serve para perdoar pecados propositais. Hatat e Hasham não. Então, a gente poderia dizer que Yom Kippur, que ele perdoa pecados que são feitos de propósito, ou no Mechaper HaMezid Keshogeg, talvez que Yom Kippur ele é mais forte, e ele perdoa mesmo um pecado que foi feito de propósito, igual sem querer, e Mechaper HaShavim, Shinam Shavim, talvez ele vai ser forte o suficiente para perdoar também pessoas que não fizeram tchuvá, Kalak. A palavra vem dizer que Yom Kippur ele tem uma certa limitação. Embora ele estendeu o perdão dele também para pecados propositais, ele tem uma limitação, que é o fato do cara não ter feito tchuvá. De acordo com o Rabi, se a pessoa não fez tchuvá, ele não tem perdão, certo? Isso daqui é uma cifra, isso daqui é uma braita que é chamada de cifras, tá? Uma cifra maneira biuda, o que é mar shavimin lo shavim lo. A gente tem uma cifra, que a cifra geralmente é a opinião de Rabiuda, e diz claramente que se a pessoa fez chuva sim, se não, não. Certo? Então a gente vê que a opinião de Rabiuda é que Yom Kippur só perdoa se a pessoa fez chuva. Então Rebbe concorda com Rabiuda
A gente pode explicar a nossa Mishnah como Rebbe. A Mishnah, a primeira Mishnah anterior, que se a pessoa transgrediu a mitzvah tassé, mesmo que ele não fez chuvá, Yom Kippur perdoa. E a priori na Mishnah seguinte, que os Kohanim, o perdão deles também é através do Seira Mishloach, é a opinião de Rebbe. Mas Rabi Uda, que diz que os Kohanim, o perdão deles é através do Seira Mishloach, ele não é o na nossa Mishnah, porque embora essa Mishnah, a Mishnah Zain, combina com Rabi Uda, a Mishnah anterior, que diz que Mitzvot Tassé tem perdão Yom Kippur mesmo sem chuvá, ela com certeza não é Rabi Uda, porque Rabi Uda discorda de Rebbe. Rabi Uda fala que Yom Kippur só perdoa caso a pessoa tenha realmente feito chuva. Então, a Gemara ainda vai discutir aqui essa opinião, mas a gente segue em frente depois. Shkoyach.